Então, nada melhor do que, principalmente quando você tem um fluxo muito grande de clientes, de você trabalhar a questão de cronograma, né? De horários, de roteiro, para que você tenha ali uma assertividade na hora de fazer a execução, de saber que dia da semana, qual horário. Então, o roteiro ele vai vir justamente para te apoiar nesse passo a passo de lembrar o que você vai fazer, né? Vai lembrar o que vai ser feito. Depois, ele vai te ajudar também a economizar tempo, né? Você não vai precisar, tem até uma palavrinha aqui, deixa eu ver, criatividade. Então, aqui você não vai perder tempo, né? Tentando, meu Deus, o que é que eu vou postar hoje? Eu não programei nada, o que é que eu faço? Então, com esse guia, né, com esse manual, você vai conseguir, com esse roteiro, você vai conseguir ter ideias do que postar e quando postar. Então, o roteiro também vai te ajudar a economizar tempo, né? Depois você vai usar o roteiro para você ser fiel à estratégia, porque se você está com o Instagram, ou se você está gerindo algum Instagram, certamente tem uma estratégia, né? Nós acreditamos que você tenha feito aí a sua estratégia. Então, se você fez uma estratégia, você precisa ser fiel à estratégia. E como é que você vai fazer isso? Voltando, lembrando aqueles pontos principais, né? Como objetivo do perfil, também qual o público, né? Que é a persona, qual é a persona ali ou a persona daquele cliente. E assim você vai ter mais coerência na hora de fazer o roteiro. Outra coisa também, que a gente também usa o roteiro, é para atender a necessidade de contato. Porque a gente percebe que os stories é o quê? É a parte viva, humanizada do Instagram. É aquele momento que você pode mostrar para o seu cliente aquilo que você faz ou o produto que você entrega, sem dizer que dentro dos stories também você pode abrir para enquetes, perguntas e testes, e assim você vai entender qual é a necessidade do seu cliente e você vai poder atender, não só entender, mas atender, porque ele vai deixar ali expresso com palavras o que é que ele está precisando, o que é que ele quer. Outra coisa muito importante do roteiro é porque você vai ter feedback, né? A partir do momento que você abre uma caixinha de pergunta, você vai ter também respostas. E o que é que você vai fazer com essas respostas? Você pode transformar em conteúdo e também fazer uma contra-resposta, né? Você dá ali uma explicação melhor sobre aquela dúvida daquele cliente lá, seja sobre o produto ou sobre um serviço. Outro ponto muito importante sobre os stories, gente, é falar sobre a manutenção, né? Mantém a organização. Você tem uma prévia, né, do que vai ser feito, então você se mantém organizado. Não é aleatório, né? Tipo, hoje eu vou falar sobre uma garrafa de água e amanhã eu vou falar sobre roupa, né? Se você tem uma loja que vende roupas, você tem que ter uma linha, né? Eu tenho que falar primeiro sobre vestidos, eu posso falar outro dia sobre saias, ou sobre composições com saias, ou composições com vestido. Você tem que ser organizado dentro do seu cronograma de assunto, de conteúdo. E eu vou trazer isso com mais detalhes no próximo post, ou no próximo tópico. Por quê? Quando você tem uma organização, você consegue garantir a consistência, que é o próximo tópico. Você consegue ser consistente, você sabe qual o dia que você vai postar, qual o horário que você vai postar, porque você já tem uma linha editorial, você tem um cronograma, e com esse cronograma você consegue entregar qualidade. Eu separei aqui 2 tópicos importantes para a gente ter eles como base para criar aí o roteiro de stories. Primeiro é você analisar se é uma conta de serviços, né? Aquele cliente que tá ali com você, ele está dentro de um segmento de serviços ou produto. Um exemplo, é uma imobiliária, é uma loja de roupas, é um contador, é um advogado, qual é o nicho, né? Separa primeiro. Se for serviços, você vai trabalhar com uma estratégia. Se for produtos, outra estratégia. Então, se adapte primeiro aí para esse contexto entre serviço e produto. Por quê? Uma coisa é você passar um roteiro de stories para um contador. Porque o serviço de contabilidade é um serviço que está atrelado à imagem do escritório ou do contador. Geralmente, alguém que fecha algum contrato com o contador, certamente foi por uma indicação do boca a boca. Então, quando aquela pessoa vai para o Instagram, vai por uma indicação, eu tenho um contador, João, e João é muito bom. Primeira coisa, ele vai olhar meu histórico, né, como cliente de João, se realmente eu tenho respaldo para estar indicando. E segundo, a pessoa vai lá olhar no Instagram. E se chegar na página de João e João não tem um vídeo explicando, né, sobre imposto, sobre fluxo de caixa, se João não tem esse arcabouço, né, essa curadoria de conteúdo para poder passar a validação do serviço que ele entrega, certamente vai ter dificuldade em conquistar os primeiros clientes pelas redes sociais. Então, o que é que precisa? Vamos trabalhar com o João, indicando a João um roteiro de stories. E o que é que precisa ter nesse roteiro de stories? Primeiro, pensar na quantidade de dia, né? Quantidade por dia de stories que ele vai fazer e os horários.
E isso a gente consegue ver através das métricas do Instagram e até mesmo através das postagens que são feitas. Primeiro, eu indico que vocês façam postagens em horários diferentes para testar o público. Você concorda, Liz, também? Porque às vezes eu estou falando aqui, viu, Liz? Mas também você pode acrescentar aí a sua ideia, seu ponto de vista e também complementar. Porque, no meu ponto de vista, precisa testar antes de fidelizar aquele horário, né? Primeiro fazer horários diferentes, ver ali a adaptação, ver quanto foi que teve, né, de engajamento naquele horário, quanto fez aquela postagem daquele stories, para que aí sim você depois manter aquele horário como um horário pré-estabelecido, antes de fazer o agendamento. E Total, aí, total. O teste é muito importante, né? A gente vê as métricas ali, acompanhar. Porque a gente normalmente se limita muito a ver as métricas do feed. Ah, eu quero saber quanto que teve de entrega nesse post, eu quero saber como é que foi meu Reel, se viralizou. E às vezes a gente esquece de analisar como estão os stories, né? Como que estão as visualizações, como que a gente pode melhorar, né? Focando muito em trazer muita interação para melhorar cada vez mais as entregas. Então, realmente é muito importante essa parte do analisar também ali, né? isso. Exatamente. Eu acho que tem que entrar dentro ali da nossa rotina de trabalho, quando for analisar as métricas, olhar as métricas também dos stories, porque a partir dali você vai perceber se está funcionando ou não a estratégia de colocar naquele horário. Outro ponto muito importante é pensar no tema que vai ser abordado, né? Qual é o tema? Aquele tema tem relação com a linha de conteúdo que está na semana? Se tiver, beleza. Transformar a ideia em conteúdo. Conversa com o dono, né? Ou seja, se é João, no caso do contador que eu estou falando, João, o que é que você pensa que a gente pode colocar, trocar ideia com eles e pedir que ele também sugira, porque ele é a imagem do negócio. Então, conversa com o João, pede para João algumas ideias do que é que ele viu, de alguma empresa que também pega o mesmo segmento que ele acompanha no Instagram, o que foi que ele viu, quer colocar. Então, traz também isso para dentro dos roteiros, dos stories, para a gente também adaptar e incluir ali na linha editorial dele dos stories. Porque também, como o Liz falou, a gente se preocupa muito com a linha editorial do feed e acaba esquecendo com a linha editorial dos stories. Então, assim, essas informações que vêm do dono do negócio é muito importante para entrar aqui no roteiro dos stories. Então, vamos criar esse hábito aí de conversar um pouco mais com eles e tentar colher umas informações preciosas para colocar dentro do roteiro dos stories. Outra coisa, anotar o que tiver de ideia. De repente, ele pode não ter visto, mas ele teve um insight e ele pensou em algo diferente que a gente pode adaptar e trazer também para a nossa linha de roteiro dos stories. Também traz também. Por quê? Os stories é a humanização do processo todo do Instagram, né? A parte muito de bastidores, a parte realmente onde você tem ali um contato direto. Então, é importante que o dono do negócio apareça, ou as vendedoras também, né? Caso o dono não queira aparecer e tiver vendedor, então, é importante que ele apareça. Então, estimular isso através de um diálogo, ou conversa, ligar para ele, ou então conversar no grupo que vocês tenham e pedir para que eles também passem mais informações para a gente deixar os stories o mais autêntico possível, né? E, claro, não podia faltar criar o storytelling, né? A gente sempre fala muito sobre... Desculpa Oi, te Liz. interromper, mas isso que tu comentou agora, de ter alguém da loja, né, que possa representar, porque às vezes o dono ele é muito tímido, ele está muito ocupado, e a gente tem vendedoras muito comunicativas, que sabem bem a alma, né, do negócio. A gente acompanha muito os reels, né, que os vendedores fazem ali, o teatro, se representam, mostram como é que elas são. Então isso é muito bacana, humaniza a marca, e a gente não pode deixar de lembrar que quando a gente fala de negócio físico, normalmente a gente não se encontra com o dono do negócio, né? A gente chega ali, tem uma vendedora que a gente já tem até apego, a gente vai lá só para que ela nos atenda. Então, isso humaniza muito e traz para o digital essa humanização, né? De perfil de cada pessoa que está lá dentro. Exatamente. Eu até... Deixa eu só consertar aqui essa luz aqui. Acho que agora foi pronto, tá melhor. Eu até acrescento, Liz, que eu estou atendendo agora, nesse exato momento, uma conta onde o nome da loja é o nome da dona, né, da pessoa, mas ela pouco aparece. Quem mais aparece é uma das funcionárias dela. Por quê? Porque ela não tem tempo, como você falou, ela não tem tempo, ela até tem disponibilidade, ela gosta de aparecer, só que ela não está com tempo. Então, se o próprio vendedor ele acaba criando aquele vínculo com os seguidores, fica até mais fácil a comunicação. Tem uma outra empresa que eu atendo também, que é uma loja de material de construção. É muito engraçado porque os donos confiaram aos vendedores que eles aparecessem diariamente nos stories para trazer a realidade da loja. E eles são do jeito que são. Eles não criam um personagem bonitinho, engomadinho, para poder aparecer nos stories. Eles são eles ali de verdade. É muito engraçado. Inclusive,
eles são tão autênticos, tão verdadeiros, e eles têm ideias também do dia a dia deles que eles anotam, e eles colocam nos stories que tem dado, tá parecendo quase uma novela, né? Quase um storytelling, realmente. Eles estão contando histórias, vai contando a história de um cliente que teve na loja, que teve uma dificuldade de colocar o produto para funcionar, e ele vai contando a história e vai envolvendo os seguidores, e os seguidores vai seguindo ali a sequência das histórias, porque houve verdade, né? Houve realmente um assunto real, algo que aconteceu de fato, né? Sem ter muito drama, sem muito mimimi, mas é um problema que outras pessoas têm que às vezes não tem coragem de perguntar ao vendedor, e ele coloca lá, começa a gravar os stories, e numa sequência encadeada, que realmente no final ele vai falar sobre o produto. Olha, eu estou falando aqui com você dessa história, mas o produto que eu indiquei para aquela pessoa que funcionou foi o produto X, e ele funcionou, então ele acaba até vendendo no final aquele produto, né? Porque ele está fazendo 2 em 1, ele está fazendo os stories e está vendendo ao mesmo tempo. Então, é muito bom quando isso acontece, quando está linkada aí o grupo de vendas e também a gestão do Instagram daquela empresa. Eu coloquei aqui uma definição para storytelling, que foi uma das perguntas também que veio através do Telegram, que é qual o objetivo, né? Ou como criar um storytelling que realmente funcione. O primeiro é definir o objetivo, né? Você está criando para quê? Para trazer mais seguidores, para vender um produto, para vender um serviço, né? É um infoprodutor. Qual é o objetivo? Primeiro tem que ter isso muito claro. E depois você vai mapear quais os passos, né? O que é que você vai contar nessa história? Qual vai ser a introdução, né? Qual vai ser o ponto alto, né? O ponto do drama, ou o que é que você, o ponto forte da história que precisa ser evidenciado. Você precisa uma história, como se fosse uma redação, né? Com começo, meio e fim. E o fim é o objetivo. O que é que você quer? Você quer vender, né? Como eu estava comentando agora sobre esse vendedor da loja de material de construção. Ele contou uma história de uma cliente que foi lá, que teve uma dificuldade, ele foi envolvendo, porque aquilo que aconteceu com aquela cliente acontece com outras. Então, o pessoal foi acompanhando até chegar no final e dizer, não, o produto foi um chuveiro, eu acho que era queda de água, eu estava com problema na queda de água de casa. E no final ele ia indicar uma peça do chuveiro, que é um pressurizador, e que tem gente que está com água fraquinha e não sabe como resolver, e ele acabou vendendo um produto contando história. Né? Então, assim, para realmente funcionar, precisa ter um objetivo, precisa mapear aí qual vai ser a sequência do assunto e depois contar uma história que faça sentido. Isso para serviços. Posso também até trazer aqui outro exemplo do próprio contador, que na verdade eu também atendo o contador e a gente fez teste com ele, foi de ele poder começar a explicar mais sobre fluxo de caixa, né? Principalmente para MEI, porque acaba misturando dinheiro que entra, né, com o dinheiro da empresa e aí vira aquela bola toda. E aí ele começou a gravar os vídeos mais focado nesse público-alvo da estratégia, que são os MEIs. Então, aí dentro dessa estratégia de MEI, ele falou de fluxo de caixa para MEI, que é diferente do fluxo de caixa para uma outra empresa que vai entrar outras tabelas aí que a gente vai falar agora. Mas ele falou sobre fluxo de caixa. Então, ele fez a mesma coisa. Essa semana eu atendi, isso nos stories, ele falando. Essa semana eu atendi Maria, ela veio reclamando porque não sabe para onde está indo dinheiro, porque ela recebe, depois não sabe para onde foi. E aí eu fui conversando com ela e entendi que ela não estava tendo problema no fluxo de caixa. Isso tudo pelas histórias. Então, ele foi contando uma história, ele foi realmente trilhando ali um passo a passo para, no final, vender a consultoria que ele tem sobre fluxo de caixa. Então, tem que ter realmente uma pessoa, né, a pessoa que entenda daquele assunto. Pode não ser o dono, mas pode ser alguém que trabalhe, mas que saiba conversar, envolver e trazer ali para o final, né, da nossa estratégia, que é uma CTA, né, chamando para comprar ou para experimentar uma consultoria gratuita, e aí vai. Outro aspecto diferente quando é para produtos, né? E aí, produtos a gente coloca aqui roupas, acessórios, móveis, e aí vai, uma série de produtos. Tem produto, existe aí uma sequência de stories que pode ser pensado. Que essa sequência de stories está aqui naquele link que eu vou disponibilizar para vocês. Eu não vou colocar agora, Liz, essa planilha, porque ela é grande, são 75 ideias de stories. E aí, se a gente for falar sobre tudo, a gente vai perder tempo de tirar dúvida lá do pessoal. Então, vou disponibilizar o link, o pessoal depois tem acesso ao link e vai dar uma olhada e vai se inspirar aí no que fazer. Então, como fazer? Da mesma forma, pensar na quantidade de stories por dia e também nos horários. E essa resposta você vai encontrar olhando as métricas dos stories. Outra coisa é pensar na linha do produto que vai ser abordado. Se você tem um cronograma, se você tem uma loja de roupas, e na loja de roupas ela tem, vamos supor, roupas femininas, vamos para a loja de roupas femininas. Dentro da loja tem vestidos, tem conjuntos, tem calça, tem saia, tem t-shirt. Aí a gente já falou de 5. Desses 5, que tal pensar no cronograma? Ah, não, na segunda eu vou falar só sobre vestido.
na terça eu vou falar só sobre saia, na quinta, e aí você vai alinhar esse conteúdo e você vai mostrar. Só que o mais legal de stories para a loja de produtos é definir qual a linha de produto que você vai falar naquele dia. E aí você vai poder brincar fazendo enquetes, você vai poder fazer caixa de pergunta, vai fazer testes, vai interagir através dessas ferramentas que o Instagram dá e que é muito útil. Eu acabei de fazer esse teste com uma cliente também que inaugurou uma loja de roupas e antes de inaugurar a loja, ela já estava com 500 seguidores em 15 dias por causa desse movimento que a gente fez através dos stories. Porque as pessoas começam a receber, começam a comentar, começam a marcar outras pessoas e o movimento vai aumentando tanto a ponto de, sem mesmo ter aberto a loja, sem tráfego pago também inicialmente, a loja já está com 500 pessoas em 15 dias. Então, foi um resultado muito expressivo e a única coisa que a gente fez diferente foi utilizar enquetes, caixa de perguntas e testes. Nada mais. E hashtag também, importante lembrar. Hashtag também nos stories, tá, gente? Fizemos uma aula recentemente falando sobre hashtag e o hashtag funciona, inclusive nos stories. Então, use e abuse. Mas estrategicamente, claro, tem que ser a hashtag que tenha a ver com aquele segmento daquele cliente. Outra coisa muito legal que a gente precisa ver quando é produto é pesquisar a trend do momento, né? Ver o que está tendo aí, dá uma olhada no TikTok, né? Dá uma olhada lá no Reels e ver o que está acontecendo no momento, que você pode adaptar e trazer isso, nem que seja, né, um pedaço dele para os stories, porque certamente se é uma trend, todo mundo está vendo, e quando ele começar a ver aquela trend ali nos stories, ele vai querer ver até o final. Então, segura um pouquinho aí também da trend no começo, nos stories, usando o quê? Claro, pesquisa. Você tem que pesquisar se é loja de sapatos, né? Tem alguma trend que você pode usar, né? E fazer ligação com o produto do cliente, e aquela trend, então, diz para o cliente como é que pode ser feito, pede para ele fazer uma sequência de fotos para poder usar nos stories, e aí vai muito da sua criatividade. Mas é bom ficar de olho no que está tendo no momento de trend e aproveitar fazendo o filtro aí para ver se realmente cabe com aquele perfil. Outra coisa que a gente já falou é anotar tudo que tiver de ideia, pedir para as vendedoras uma dica, sabe, Liz, que eu sempre converso com alguns clientes e falo as vendedoras, elas são uma fonte de conteúdo gigante. O vendedor está ali de frente, está em contato com o cliente, eles têm muitas informações que a gente às vezes nem tem acesso. Então, é muito importante colar no vendedor e pedir para que ele dê feedback, para que ele compartilhe com a gente, dizer, tem uma cliente que sempre tem dúvidas aqui se aquela roupa vai ficar transparente ou não, se aquele maiô tem bojo ou não, se aquele body tem bojo ou não, se prende, se não prende, se tem botão, se é zíper. Então, assim, os stories é para mostrar detalhes, né? Eu estou falando sobre roupas, mas pode ser outro, pode ser... tem uma cliente que eu atendo que ela tem uma loja de utilidades, mais de 5 mil produtos. Então, poxa, olha a variedade de histórias que pode ser feito. Pode fazer linha da cozinha, no outro dia fazer linha só de produtos de utilidade para banheiro, depois só para sala, e aí vai, né? Então, infantil. Então, vai muito da criatividade da pessoa que está organizando a linha de editorial, tanto do feed quanto dos stories. Uma dica também que eu dou tenta linkar os stories com o feed, para não ficar tão distante o assunto, não ficar aleatório. Se você está falando sobre linha infantil no feed, aproveita os stories para manter também essa linha infantil, dando mais detalhes sobre aquilo que está no feed. Mas aí você vai usar os stories nesse momento para trazer mais informações.